Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo a entrevista coletiva de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia por 4-1 frente ao Jequié. Olha o que Rogério Ceni falou. Eu vou tentar sempre botar o melhor time que eu tenha. É uma final, são jogos, duas finais, né? São jogos importantes. E nós devemos usar o que nós temos de melhor, mesmo porque acho que é a única semana que nós temos de intervalo um pouco maior, que coisa que nós não tivemos até hoje. A gente pretende usar o que a gente tiver de melhor nos dois jogos. Rogério, boa noite. Com relação à lateral direita do Bahia, o Cicinho está afastado devido a um problema muscular. Você vai perder Santiago Arias para a seleção colombiana. E o Arias que estava no banco hoje, você entrou com Gilberto, que é o único que vai ficar para esses 3 jogos da Copa do Nordeste. Por que Gilberto de primeira e não o Arias na lateral direita do Bahia hoje, Rogério? Porque eu tenho que preservar um atleta, porque se eu faço ele jogar lá em Caxias, faço ele jogar hoje, quando vai para a seleção, você acha que eles vão cuidar dele na seleção? Você acha que eles estão preocupados com o retorno dele quando ele voltar? Se resolverem botar ele para jogar, ele faz daí 3 jogos em 7 dias, aí se ele machuca lá, tem uma lesão lá, eu pego ele para longo na temporada. Então eu sei como funciona a seleção. A seleção quer arrancar tudo que tem de melhor do jogador para aqueles 7 dias, 5 dias, 6 dias. E eu preciso de um jogador para o ano inteiro. Então, o Gilberto fez um jogo, o Gilberto precisa jogar. Tinha uma semana parado. Ele fez uma função hoje muito mais defensiva. Ele não foi um jogador. Se ele tivesse feito uma função aguda de todas as bolas no fundo, como ele normalmente faz, eu com certeza tiraria. Ele estava se sentindo bem no jogo, fez uma função de terceiro homem, construindo a maioria do tempo. Foi poucas bolas no fundo. Um jogo bem tranquilo. Infelizmente, eu até ia tirá-lo. Ia colocar o Marcos Vitor para trabalhar um pouco nessa função. Mas o Caio pediu para sair, o Stupinhan pediu para sair, todos eles com um pouco de cãibra, cansaço. O Ademir pediu para sair com cãibra. Hoje nós tivemos Roger e Sidney que não foram nem relacionados, porque em 2 dias que ficaram treinando na base se lesionaram. Não puderam nem estar no jogo hoje. Então a gente não. É, eu, o que nós tínhamos de ideia era trocar o Gilberto, faltando 15, 20 minutos. Até o Iago estava muito cansado, eu queria ter tirado, mas quando o Caio pede para sair, quando o Oscar pede para sair, aí muda um pouco os nossos planos. Como o Gilberto fez uma partida como terceiro homem de construção, pouca ida ao fundo, ele suportou bem, e ele que pediu, inclusive, que ele gostaria de jogar. Eu ofereci para ele um plano de trabalho de uma semana para estar bem para os jogos decisivos, ou ele jogar porque ele veio também de um... ficou meio ruim os últimos dias, teve problemas intestinais, tudo. Então ele se sentiu bem para jogar. E eu acho que o Gilberto ele precisa de ritmo de jogo para entregar. Nós temos 4 dias de espaço. Ele não fez uma distância tão grande, não fez tantos sprints. Tem condições totais de estar preparado para o jogo de quarta-feira. Boa noite, Rogério. Para... Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação. Com relação ao Adriel, até então estava tudo ok, mas aí tem um gol de uma bola rebatida e o jogador do GQ acaba levando a felicidade de estar sozinho no rebote. E no final, uma falha que poderia ser o segundo gol e ele bastante abatido. O que é que você conversou com ele? A gente viu que o grupo abraçou ele ainda ali em campo. Danilo também conversando com ele bastante. Dá para falar um pouco de como está o Adriel nesse pós-jogo? Bom, eu fiz a oração só com eles todos agora e agradeci. Eles estão livres amanhã e segunda-feira cedo a gente volta a trabalhar. Eu acho que é sempre ruim quando você comete um erro, e eu acho que é um erro, você assume a responsabilidade ali de construir. Se você faz parte do jogo, errar, e acho que ninguém fica bem. E o torcedor também entende que aquilo foi um erro desnecessário, podia ter sido evitado, mas acontece. Tem que levantar a cabeça, seguir e continuar trabalhando do mesmo jeito. Os jogadores, logicamente, fizeram a parte dele em abraçar, incentivar, a gente também sempre incentiva o jogador todas as vezes. Agora, tem coisas que você... Às vezes existe uma falha que é corriqueira e às vezes você chama um pouco a responsabilidade para si e não é tão necessário você chamar. Mas, tirando essa parte final do jogo, que depois das trocas parece que a gente não consegue manter a concentração no jogo, que independente de quem entre, se é um jogador mais rodado, se é um jogador mais jovem, parece que a gente perde um pouco o foco do jogo. O erro que culmina com essa última quase gol que você fala é uma bola pelo meio, um calcanhar no meio que nós damos sem necessidade nenhuma, em vez de fazer um jogo simples.
E depois nós tomamos uma bola entre linhas novamente, sem marcar da maneira como nós marcamos. Final do jogo a gente tem se desconcentrado muito, fruto de coisas que vem acontecendo negativa, que é, por exemplo, o gol do Caxias, final de jogo. Ali não foi nem falta de concentração, porque estava todo mundo muito bem posicionado, mas um jogo ele tem os 90, tem os acréscimos. O começo é importante, como a gente vem tomando gol no começo, ter atenção, isso é importante, mas o final, aí bate o cansaço, aí são erros por tomada de decisão pelo cansaço, e é onde a gente tem que estar atentos também. Bom, Rogério, se comenta muito sobre a lateral esquerda do Bahia, o Iago só chega no meio do ano e se fala muito que o Bahia só tem um lateral, praticamente, o Rian estava aí, mas se contundiu, o Cicinho, a gente sabe que já jogou improvisado, vinha fazendo belas partidas, mas o que falar do Caio Roque? Num jogo mais tranquilo, digamos assim, mas o que é que você analisa desse atleta, o Caio Roque, que é lateral esquerdo de ofício? Eu achei que ele rendeu relativamente bem no jogo, como você falou, era um jogo, ele jogou mais atacando, que é a função que ele mais gosta, né? Fez uns bons lances, eu acho que na frente, bons cruzamentos, chegou ao fundo algumas vezes, quando quis trazer para a perna direita teve um pouquinho de dificuldade para cruzar, mas eu acho que fez um jogo justo, fez um bom jogo para quem está tanto tempo parado e precisa entrar numa melhor condição física para ter minutos, mas eu acho que é um adversário relativamente frágil e ele aproveitou bem a chance, acho que fez coisas boas, dá para melhorar, cansou, sentiu cãibra, pediu para sair, mas ajudou bastante a gente no dia de hoje. Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. Quem também aproveitou bem esse jogo de hoje foi o Estupinhan, 3 gols marcados. Queria que você falasse um pouco sobre essa atuação dele hoje e como você vê o dia a dia desse atleta, um atleta que chegou aí alguns meses, está se adaptando ainda ao seu estilo, se adaptando também aos companheiros. Queria que você falasse sobre a atuação e esse dia a dia com ele. Ele é um menino nota 10 para se trabalhar. Um cara fantástico, extremamente educado, trabalhador. Eu acho que precisa ainda de uma melhor condição física, é verdade, mas tenta desempenhar. Foi coroado hoje com 3 gols, né? O primeiro, aliás, o primeiro e o terceiro, 2 gols muito bonitos de cabeça, um cabeceio. O segundo, acho que o goleiro deu uma força, mas o primeiro e o terceiro, domina de direita, bate de esquerda, girando, ou seja, bem feito o gol. O primeiro cabeceio também bem executado. É um 9, quando a gente joga com um 9 de mais centralizado, por exemplo, ele fazendo a função que o Cauli faz, só que mais adiante, né, no posicionamento. Ele hoje mostrou utilidade, também pediu por cansaço, pediu para sair um pouco mais cedo, mas foi autor de 3 gols. Quem faz 3 gols sempre tem que se destacar. Tá aí a entrevista coletiva de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Jequié por 4-1. O Bahia está na final do Campeonato Baiano.